Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu tô aqui de novo, Beatriz Damus, né? Como eu falei no outro vídeo, eu vou começar a fazer esses vídeos frequentes para vocês, né? E porque eu sinto essa necessidade muito grande aí de falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, trazer novos conhecimentos ou antigos conhecimentos, né? Dependendo aí de quem está escutando. E hoje eu quero falar um pouco sobre esperança em tempos de Covid. Bom, primeiro, por que que eu trouxe esse tema? Porque eu logo no começo, quando deu o lockdown, eu tive problemas psicológicos e me faltou muita esperança. Lá em março e tudo mais, quando a gente teve que ficar trancado em casa e você viu os noticiários, né, o tempo todo, e você viu o mundo inteiro, as pessoas dentro de casa, aquela coisa toda, está vindo um vírus aí que a gente desconhecia e a gente nem sabia que tinha tratamento para esse vírus, como hoje a gente já sabe que graças a Deus tem, né? Porque assim, você acredita ou não só na cloroquina, a gente sabe que hoje os médicos sabem lidar muito melhor do que lá em março, que era uma coisa desconhecida e quando fechou o comércio geral e tal, aquela coisa toda. Mas enfim, mas mesmo assim, eu ainda vejo muito a necessidade da gente falar de esperança, né? E por quê? Porque aqui em São Paulo, de novo, o governador Dória, essa semana, né, na coletiva de imprensa dele, ele falou que São Paulo inteiro volta para a fase amarela, né? E não só por isso, a gente vai vendo o mundo inteiro aí se perguntando, olha, quando vai chegar a vacina? Olha, será que vai ser o novo normal, né? Será que vai ter outros lockdowns? Será que vai fechar o mundo inteiro de novo? E aí fica a dúvida, né? Será que a gente vai ter a nossa vida normal, como era há um ano atrás, né? O nosso Natal, que para mim é a data mais importante do ano, o aniversário de Jesus Cristo, né? Então assim, eu sei que tem culturas que não são cristãs, não quero entrar aqui em religião, enfim, né? Mas é a data mais importante para milhares, milhões de habitantes da face da Terra. E aí de repente você fala, poxa, eu não vou encontrar minha família, dependendo assim do grau do seu medo e tal, né? E aí de repente você vê os governantes dizendo para você, não encontre mesmo a sua família. Os especialistas dizem que não é bom. E aí vem a dúvida, que especialistas, né? Mas todas essas dúvidas em outros vídeos a gente vai conversando mais, porque não é o foco hoje criar mais dúvidas. É trazer uma mensagem boa, que é a esperança, né? E para trazer essa mensagem esperança, eu fui lá no dicionário, né? Para que eu gosto muito de saber assim o significado real das palavras e achei aqui o significado de esperança no nosso amigo Google, né? Que hoje é um dicionário e traz todos os significados. Vamos lá. Ele diz: esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. A Bíblia também, né, que eu achei, ela fala sobre esperança também, que é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa. Opa! Desculpa. Expectativa ou perspectiva, né? Gente, desculpa aí. Nossa, não tá saindo. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, a gente começa a perguntar: se esperança, então, é ter confiança naquilo que vai vir, e se a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, como ter esperança? Difícil, né? E foi acho que das perguntas que a gente mais faz o tempo todo. Como ter esperança se eu nem sei se amanhã eu vou poder abrir o meu comércio? Como ter esperança se aquela viagem que eu programei durante anos, eu não sei se eu vou poder concluir?
E eu não sei se eu vou poder concluir, não é esse ano. Sei lá, no ano que vem. Em agosto do ano que vem, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá marcada uma viagem, remarcaram uma viagem dos sonhos dela. E ela falou pra mim, Bia, eu espero que em agosto seja tudo bem. E eu falo, caramba, agosto, né? Eu tinha planos. E aí e de repente seus planos, eu vou conseguir concluir? Não sei, né? E quando a gente entra na questão medo, na questão do lockdown, na questão do Covid, essa esperança fica menor, porque você fala, eu não sei nem o dia de amanhã. Se eu pegar a Covid, pode ser que eu morra. Então, assim, e tudo isso, a gente vai ter que falar um pouco também sobre mídia. A mídia está promovendo a falta de esperança. Poxa, Beatriz, mas assim, a mídia só está informando. Eu vou fazer um desafio para vocês. Tudo bem, a mídia deve informar. Essa é a função da boa mídia. Informar os acontecimentos de maneira neutra. O bom jornalista, ele sabe muito bem disso, né? Infelizmente, a gente tem poucos bons jornalistas. Que a função do jornalista é pegar o fato, informar sobre o fato, sem opinião sobre ele. Você informa aquilo que você está vendo. Você vê um bandido assaltando uma mãe e uma filha, você fala, o bandido tal assaltou uma mãe e uma filha. E aí você deixa aí para os jornalistas de opinião, né? Você tem outros momentos, você vai pegar o fato e analisar se aquele fato é bom ou mal. E aí deixa o trabalho também para os sociólogos, porque eu me formei em sociologia, a gente também tem que ser um neutro na análise, mas a gente já parte para o campo das análises, né? De forma, a gente, na faculdade me falavam que era com a maior neutralidade. Não existe, né? É muito difícil, enfim. Hoje em dia, se a gente for aí para o campo de sociólogo e tudo mais, você vai ver que não existe neutralidade. Isso daí é balela, né? Bom, então, gente, eu fui também buscar uma mensagem que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem me conhece sabe que eu sigo a filosofia espírita, que eu acredito que filosofia é muito mais do que religião, né? Então, e eu peguei aqui, ó, no capítulo sobre fé, que a fé transporta as montanhas, eu fui aqui no item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, né? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimentos terei e por conseguinte, que amor? Então, meus caros e minhas caras, né, caríssimas, o que eu venho com essa mensagem, o que eu venho pensando, né? Outros dados que eu peguei também aqui, que eu acho que é importante a gente pensar, aqui no Brasil o Covid matou 170 mil pessoas, certo? Né? A gente sabe nesse ano e tal. Eu fui lá no Instituto Patos, que é a Organização Pan-Americana, né, da Saúde, junto ao OMS, e eu fui consultar. Isso tudo tem a ver porque eu tô falando de fé e tô falando também do que aconteceu esse ano. Eu fiquei sabendo hoje, vocês já se perguntaram quantos mil suicídios se tem ao ano? Então, nesse Instituto Patos, que é, né, pato.org, é o site, vocês podem ver lá, 800 mil suicídios ao ano. E eu fui além, né? Também fui em outra reportagem da UOL, depois eu coloco o link aqui embaixo para vocês. E eu não sabia. 300 milhões de pessoas com depressão. Tá? Isso aqui são dados da OMS.
Essa mesmo, né, que fala pra gente ficar em casa e tudo mais, a OMS, 300 milhões de pessoas com depressão, 800 mil casos de suicídio ao ano. Isso casos de suicídios que aconteceram. Fora aqueles que a gente sabe que tem muita gente que acaba tentando suicídio e por algum motivo ou outro não consegue, ou enfim, graças a Deus, né, sempre tem alguém que vê, enfim, não vou nem entrar nesse quesito. Mas se a gente for pensar em questão de depressão, e sabendo que já há estudos dizendo também que aumentou o nível de depressão neste ano de Covid, eu me pergunto, cadê a fé? Cadê a esperança? Né? É muito fácil para a gente dizer, para mim, ter uma vida boa, classe média, né? Não sou nem rica nem pobre, enfim, classe média. Tô aqui com a minha filha, bacana, tendo aula online, computador, Netflix, bonitinho, né? Putz, fiquei entediada, vou lá, né? Coloco uma comédia, né? Assino agora a Disney Plus. Super 10. Agora, vamos lá. Vida real. Eu puxo vocês a pensar na vida real das pessoas. Desse imensidão que é o Brasil. Existe Netflix em todas as casas? Existe internet? Existe saneamento básico? Não, vamos além. Existe água, luz? Então, assim, é muito fácil a gente falar de esperança pra mim. Olha, você tem que ter esperança para um mundo melhor, tal. Legal. Vai falar para um pai de família que perdeu o emprego, ou pior, que tinha aquele negócio pequeno ali que ele batalhou a vida inteira dele. Chegou o prefeito da cidade dele, não importa que cidade, que eu sei que a gente for falar em nome de prefeitos, a gente vai ter uma lista extensa aí, né, de prefeituras que fizeram a autoridade, super autoridades, né? Autoritarismo, né? Mas aí a gente entra nesse... E fechou o comércio dele. Aí eu pergunto pra vocês, é fácil falar de esperança pra uma pessoa assim? Tenha fé, tudo vai melhorar, sendo que você não sabe se vai mesmo. Porque você fica no meio de dois polos opostos. O presidente fala uma coisa, o governador fala outra e, quiçá, o prefeito fala outra. E aí, fica a gente, a população brasileira, esperando uma resposta. Bom, mas tudo tá perdido então? Não. Sabe por quê? Nem tudo tá perdido? E essa que eu tô tentando chegar na mensagem. Não, gente, não tá perdido. Sabe por quê? Se você tá escutando esse vídeo, é porque estamos aqui. As coisas não se perderam. Como a gente pensava lá em março, que estava tudo perdido. Não. Agora, tá acontecendo um movimento muito legal na internet, principalmente, mas eu acredito que em cada casa está acontecendo um movimento muito legal, que a mídia não vai mostrar nunca, porque eles ainda estão naquela, vamos dizer, naquela vibe de mostrar os tantos de mortes, os tantos de tal... E não mostram que, por exemplo, existe dados também dizendo que o número de gravidez nesse ano foram lá muito acelerados. Então eles não estão mostrando esses números, né? De mães que nesse ano... Eu vi uma reportagem na Globo, acho que não foi na Globo, foi em outro canal. A Globo não mostraria esse tipo de coisa. Mas... falando que as mães, aquelas mães que estavam pensando em ter filhos, elas programaram para esse ano. Já que aconteceu tudo isso, então eu vou ficar em casa, eu vou fazer aquele sonho que não foi em outro momento tão pensado, eu vou pensar melhor nesse sonho, né? E eu acho que a gente teve um ano de imensas reflexões, porque aí você ficou né, e eu acredito que vocês também, você ficou naquela situação assim, estou em casa. E aí, quem sou eu? Para onde vou? O que vai acontecer? Até que ponto o Estado, as leis deles
fazem sentido para mim? Até que ponto aquele governante que eu votei na eleição, ele está tomando medidas boas para minha vida, para minha saúde, ou ainda para a saúde dos meus entes queridos? Até que ponto tudo que está acontecendo está atingindo a minha vida, né? Aí você olha para o seu filho e você enxerga ele, né? Porque olhar é fácil, enxergar é o que é mais difícil. Porque de repente tem um monte de mãe em casa, aquelas que defendiam que o filhinho... Não, meu filho jamais faria isso. E estão vendo que ele responde para o professor. Estão vendo que ele desliga a câmera e não tem nenhum respeito pelo aquele professor que está chamando na câmera. Mas meu filho nunca fez isso. Fez. Só que você não enxergou. Você olhou. Nossa, mas ele é tão bonzinho comigo. E de repente em casa o tempo todo você vê que não é bem assim, né? Então assim, muitas reflexões que a gente ainda quero conversar muito com você sobre todas elas, né? E assim, esperança a gente tem que ter. A gente tem que ter fé, né? Eu sei que é difícil puxar, né? Puxar lá, sabe? De dentro, porque aí é uma construção de mente, é uma construção que você vai ter com você mesmo. O que eu aconselho? Comece a ver mensagens, comece a escutar coisas além daquilo que a gente escuta todo dia, né? Comece a tentar ver o por trás de tudo isso. Se pergunte, por que está acontecendo tudo isso no mundo, né? E por que está acontecendo tudo isso comigo? Já não dizia na Bíblia, conhece-te a ti mesmo, né? Jesus queria isso da gente. Conhece-te a ti mesmo, saberás a verdade, né? Eu acho que a gente, de verdade, coração, a gente está sendo puxado, as pessoas boas, a verem a verdade, a trazerem as tradições de volta, sabe? As tradições do quê? Das virtudes. Ontem eu estava assistindo uma aula, né, no Brasil Paralelo, cito de novo, né, com um professor maravilhoso, falando das virtudes, sabe? Quais são as virtudes, gente? Traduz isso para... Vamos traduzir para religiões. Os 10 mandamentos. E aí, não, Bia, eu não sou católico. Ok, não sou cristão. Quais são as virtudes, então, da sua religião? Porque todas as religiões são, para mim, magníficas. Elas colocam a gente na umidade que a gente tem, para a gente olhar e ter fé. O mais importante nisso tudo é a fé. Poxa, Bia, mas como você fala ter fé no ano que vem, 2021, a gente não sabe o que vai ser. O pessoal fala que tem caos econômico. Quem sabe? Talvez não tenha. Talvez a gente tenha uma revolução cultural, a gente tenha uma revolução de pensamentos. A gente vai ter uma revolução de pessoas. Que hoje, assim como eu, você, se você está escutando até agora porque você está seguindo a minha linha de raciocínio, a gente vai ter uma revolução, sabe? Revolução no bom sentido, não é que a gente vai pegar em armas aí e sair fazer a revolução a lá Che Guevara, que pelo amor de Deus, eu não quero mais saber desse Che Guevara. Já fui de esquerda, né? Já passou esse tempo. Mas, enfim, a gente vai ter algo novo, né? Um novo tempo, apesar dos castigos, apesar dos perigos, né? Música de Ivan Lins, alguns esqueceram Ivan Lins? Então, pessoal, nesse novo tempo, muita coisa vai acontecer, muita coisa está já acontecendo, né? Eu acompanho bastante política e tal, né? Quem me conhece sabe que eu gosto bastante, vocês vão ver aqui no canal. Mas eu também eu tento manter sempre a minha fé, né? Em alta. Porque é ela que me leva a acreditar que a gente aqui... a gente, não tem assim, né? A gente tem que acreditar no Criador. A gente tem que acreditar também que se nesse ano a gente teve tantos problemas, teve também a causa, né? Porque eu acredito muito na lei de causa e efeito.
Se o mundo está passando por isso, tem uma causa. E é engraçado que se você vai ver documentários hoje sobre a história da humanidade, né, a história da humanidade aí recente, a partir da democratização e tudo mais, tanto a história do mundo no geral, você pega a história do Brasil, a história americana, a história chinesa, né? Você começa a entender essa causa, né? As coisas não aconteceram por nada. Não foi assim de um dia para o outro que veio o vírus, né? E aí eu não estou falando em vírus, tá? Eu estou falando em causas de problemas humanitários, né? Porque se a gente for pensar, toda essa cultura que estamos envolvidos, que começa na TV, que vai para, enfim, toda essa cultura, TV, né, que são rádio e agora internet com toda essa coisa, músicas e tudo mais, tá legal? Será que Deus queria que a nossa vida estivesse pautada nessa cultura, por exemplo? Será que foi o planejado de Deus pra gente que nós fôssemos tão consumistas que hoje eu compro uma caneta, por exemplo, ela está me servindo, ela não acabou a tinta dela, tá ok. Eu acabei de comprar essa caneta, escrevi 2 linhas com ela, já tô vendo outra melhor. Ou não, enfim, mas eu tô vendo outra, porque é a vontade, a compulsão por compra. E aí você começa a compulsão por compra, você começa a compulsão por passar outro hábito da gente, postar fotos no Facebook. Você começa a se tornar compulsivo por postar fotos da sua felicidade no Facebook. E aí, até aí tudo bem, você postar fotos é uma coisa... Mas a partir do momento que você se torna compulsivo por mostrar a sua felicidade, será que você é feliz? De ter essa necessidade tão grande de postar a sua foto feliz no momento ali, né, da sua família, essa compulsão de você mostrar tudo sobre a sua família, essa compulsão de que você tem que, não, o pessoal precisa saber o que eu comprei. Estranho, né? Porque antigamente, sei, não existia Facebook, então também não sei como seriam as pessoas antigamente, né? Mas eu lembro quando na época, quando eu era adolescente, a gente não tinha isso. Você era feliz com seus amigos na rua, com aquela roupa surrada, rasgada, porque era aquela roupa mesmo que a mãe falava assim, olha que eu não brinquei muito na rua, hein, gente? Mas o que eu brinquei era aquela coisa, olha, vai com essa mesmo porque você vai sujar. E aí a gente tinha uma roupa por ano, que era roupa de Natal, bonitinha, pra você usar no Natal. O resto, a gente não se ligava com isso. Então essa compulsão, essa exacerbação do consumismo, essa cultura shopping, né? O que você vai fazer no fim de semana? Ah, vou no shopping. Não existe outro passeio, tá? Não estou criticando ir no shopping, eu adoro ir. Mas não existem outros passeios, compulsão de crianças por celulares, não existem jogos, não existem... Enfim, muita coisa foi perdida. E se isso trouxesse felicidade, eu pergunto para vocês, essa cultura, a gente está feliz? Com tudo isso que temos, com toda a comodidade, a gente está feliz? Então, gente, de verdade, tudo isso que está acontecendo na vida da gente hoje, para mim é um chamado que não é nosso, tá? É de Deus. Pode chamar, eu falo Deus, mas você pode dar o nome que você quiser. Um chamado divino, de Deus, dessa força maior, para termos fé. E como o Evangelho fala, fé move a esperança e a caridade. Porque a partir do momento que você tem fé, você tem esperança. A partir do momento que você tem esperança, você pensa no outro. Porque você não tem esperança só sobre você mesmo. Você tem esperança para fazer alguma coisa. Você fala, não, peraí, eu tenho fé e eu preciso passar essa minha fé para os outros. Que é por isso que esse o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês. Tenham fé, tá? É difícil, às vezes não é uma coisa fácil. Ninguém tá falando que é fácil. Hoje a gente vive num mundo que a gente olha de cima, a gente fala, meu Deus, como ter fé nisso daí?
E aí, lembra dele, lembra do pai, né? Lembra, enfim, pega o evangelho, né? Pega uma leitura boa e começa a pensar que você não é o único, você não é o único que está nesse esse abismo, né? Buscando aí algo a mais. Tem milhares e milhares de pessoas hoje pensando isso e fazendo as coisas acontecerem para o bem, sabe? Ou acontecerem para a revolução que eu disse, né? Essa coisa toda, eu tenho certeza que dias melhores virão. E não serão pouco melhores, para mim serão muito melhores. Para quem quiser escutar, para quem quiser participar. Talvez muitos melhores não para todos, mas para aqueles que querem escutar. O Evangelho também diz os trabalhadores, talvez, de última hora. Aqueles que realmente entenderam a mensagem da fé, da esperança e da caridade. Tá bom? Bom, eu fico por aqui. Deixa qualquer coisa, você pode deixar um comentário aqui embaixo, né, pra gente conversar mais, pra eu também pensar em outros vídeos e a cada vez ir melhorando, que eu sei que tá muito pobrezinho o meu YouTube, mas a ideia é realmente ter essas conversas, conversar, né, não é nem levar, é conversar, porque eu preciso disso também. Hoje eu tô com uma necessidade enorme de conversar com mais pessoas e entender tudo isso que está acontecendo, porque eu não tenho uma verdade, né? Eu acho que a partir do diálogo a gente consegue outras verdades, né? Bom, fico por aqui. Se você quiser me mandar um e-mail, eu vou colocar o link aqui também, biadamusa@gmail.com, né? Se você se sentir aflito por algum motivo, também pode mandar, é livre, tá? E a gente vai conversando. Eu vou tentar fazer sempre um vídeo na segunda e na sexta, com temas diferentes. Na sexta-feira eu sempre vou tentar puxar aí por esse tipo de papo, né? Talvez o próximo tema seja felicidade, ainda tô pensando. Mas a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tenham esperança, fé, tá? E busquem sempre fazer a caridade, que é pela caridade que há, na verdade, fora da caridade não há salvação. Só com a caridade que há salvação, tá bom? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.